Olá, começa agora o Mídia em Xeque, programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Franciscana. O nosso assunto de hoje é o direito ao esquecimento no jornalismo. Nossos convidados são o professor de mestrado em Direito, Rafael dos Santos Oliveira, e a professora e jornalista aqui da instituição, Glaíse Palma. Sejam bem-vindos. O direito do esquecimento é um direito que uma pessoa tem de não deixar que certo episódio que ocorreu em algum momento da sua vida volte às mídias e ao público, causando ainda mais sofrimento e aborrecimento. Também é chamado de direito de ser deixado em paz ou direito de estar só. Até que ponto a sociedade, a imprensa tem o direito de se apropriar perpetuamente de uma situação que invade a vida privada de outra pessoa? Eu gostaria de saber de ti, Rafael, como é defendida no direito? Bom, esse é um tema bastante polêmico, porque nós não temos uma lei que defina esse direito ao esquecimento aqui no nosso país. O que nós temos são decisões em que, ora, se reconhece essa possibilidade de exclusão de um conteúdo, ora não se reconhece. Então, é algo que ainda não está totalmente consolidado. Há uma controvérsia jurídica ainda em discussão e então, mas em síntese, esse direito, né, ele consistiria em remover conteúdos quando não tivesse um interesse público em jogo. Né, e isso então é, digamos, a essência, né, dos pedidos que chegam até o judiciário. Sim. E como nós podemos explicar esse direito ao esquecimento com o jornalismo? Bom, grande parte, né, dos pedidos que são levados até o judiciário para exclusão de conteúdo, eles partem de publicações da mídia tradicional, eu digo, né, TV, rádio, mas a maior repercussão que surgiu atualmente, né, nessa temática envolve a internet. Mas as discussões jurídicas, elas afetam muito o jornalismo, porque a decisão que for tomada em sede definitiva com relação a esse assunto também vai trazer diretrizes, né, para o jornalismo. Então, alguns casos hoje que estão sendo apreciados pelo nosso Poder Judiciário levam em consideração não a atuação essa que a gente vislumbra, né, na internet, que é o que gera um efeito bem sensível, né, pela sociedade, mas atuações do próprio jornalismo, ou seja, são programas de TV ou reportagens em jornal que foram questionadas se deveriam ter sido veiculadas. E aí, então, o judiciário analisa se é cabível uma indenização, uma retirada de conteúdo. Então, há uma implicação muito grande, né, para o jornalismo e, né, para qualquer veículo que venha a publicar alguma informação que possa ser questionado, né, permanece esse conteúdo ou não? Sim. Conforme o site Nexo Jornal, o conceito de direito ao esquecimento foi ampliado com o surgimento da internet, né? Porque antigamente as notícias estavam nos jornais impressos e elas tendiam a ser esquecidas com o tempo, né? Mas agora com a internet, um simples clique ali no Google ou nos sites, a pessoa pode achar rapidamente essas informações, né? Então, eu gostaria de saber de você, Glaíse, como que o jornalismo pode lidar com essa lei, esse direito ao esquecimento que inclui, então, a liberdade da imprensa. Bom, não há também um pensamento unânime em relação a isso dentro do jornalismo, né? O que deve sempre ser seguido é a questão do bom senso. Só que o bom senso também é uma questão muito relativa, né? Nós falávamos aqui antes de começar a discussão propriamente dita, que, por exemplo, tem um episódio da Globo que foi processada no seu programa Linha Direta, que era um programa, né, que ia ao ar, que já não existe mais, e que era um programa que tinha um certo cunho puxando para o sensacionalismo, né? Então, assim, na verdade, o que eu, como jornalista e como professora aqui do curso de jornalismo, penso é que esse tipo de jornalismo, ele não devia ser feito, né? Porque por mais que usemos as melhores fontes oficiais, sempre há, né, como deixar a matéria com um cunho mais sensacionalista. E isso, do ponto de vista ético, é claro que não é correto,
né? Então, penso que, sim, essa questão do direito ao esquecimento é um direito das pessoas, né? E cada caso é um caso, né? E, em caso de dúvida, levamos à justiça, que a justiça resolve. O Supremo Tribunal Federal agora começa a discutir como então vai fazer, a justiça brasileira vai fazer um balanço entre os direitos do esquecimento, o direito à privacidade e o direito à liberdade da imprensa. O outro caso é da chacina de Candelária. 5 policiais atearam fogo contra crianças que estavam na escadaria da igreja. Ocorreu em 1992, no Rio de Janeiro. Quando o programa veio, o programa citou o nome de um dos acusados e mostrou a foto dele. Então, ele entrou com o recurso de direito ao esquecimento, alegando que lá na comunidade que ele vivia, ele estava tendo aquela visão de assassino, né? Então, foi para o STJ e o STJ reconheceu como uma violação ao direito de esquecimento e a Globo teve que pagar danos morais a ele, né? Teve que pagar a indenização, danos morais para ele. Eu gostaria de saber de ti, Clarice, como o jornalismo pode conciliar, então, essa lei com o direito de esquecimento quando se trata, assim, de um assunto público, né? Porque, que nesse caso, ele tinha pediu o direito de esquecimento, mas era um caso público, que interessava ao público. Que a gente não pode deixar de lembrar também do conceito de liberdade de expressão, né? E as pessoas têm o direito à informação, né? Então, a questão é como isso é tratado e até que ponto isso deve ficar sempre sendo rememorado, né? Por isso que eu volto ao que eu falei no começo, é uma questão muito complicada, subjetiva, cada caso é um caso, né? Esse próprio caso ali de Candelária, ou do outro caso que tu mencionaste, é muito pouco o que a gente sabe para a gente já... Para eu aqui, por exemplo, formular uma conclusão sobre, né, sobre tudo o que aconteceu. Mas o melhor é o caminho do meio, um equilíbrio entre a liberdade da expressão, a liberdade da informação, a liberdade para que as pessoas saibam. Esse é o nosso principal preceito, a nossa principal obrigação enquanto jornalistas, que as pessoas saibam o que está acontecendo, o que aconteceu e o desenrolar dos fatos. Se tu me permitir, este caso, né, da chacina, essa pessoa, né, ela conseguiu uma indenização porque ela foi inocentada. Então, o que a gente está discutindo aqui não é negar a existência da chacina, não é esquecer a chacina. Eu acho que a gente não pode esquecer, foi um episódio muito triste, tá? Um episódio realmente que não pode se repetir. O que se argumentou nessa ação é de que se a pessoa foi inocentada, o fato poderia ser noticiado novamente sem atrelar o nome de uma pessoa que foi julgada inocente. Então, esse é um elemento também que tem que ser levado em consideração. Não se impede que a notícia resgate um fato verdadeiro, um fato que aconteceu. Mas sempre tem que se ponderar até que ponto, né, existe esse interesse, né, público de ficar, né, atrelando o nome de algumas pessoas a um determinado fato, ainda mais quando a pessoa foi julgada inocente. Sim, esse caso até ele ganhou indenização justamente por isso, porque o STJ julgou que eles poderiam ter feito o programa sem citar o nome dele. Exato. E a foto, né? Exato. Porque ele é um dos absolvidos e outros 3 foram condenados. Exato. O jurista Pietro Pigliangelli diz que na atualidade é difícil diferenciar o tonar individual, o interesse particular do interesse público, em razão em que o direito privado não é autônomo, muito menos independente e isolado. Qual é o limite dos interesses privados e públicos para a comunicação? Uma boa pergunta, porque a ideia de interesse público, ela denota algo em que socialmente existe um interesse coletivo de se tomar conhecimento, né, daquele fato, daquela informação, daquele episódio. Por vezes, o que nós temos noticiado, tá, nós temos exposto na mídia, são interesses do público, que são espetáculos, são
informações que não precisariam ser veiculadas daquela forma. Um programa televisivo, ele precisa trazer essa riqueza de informações. Será que essa liberdade de expressão ela precisa vir ainda mais considerando fatos que passaram-se décadas a todo momento resgatando essas pessoas que no âmbito jurídico, né, o que a gente tem? A gente tem, né, de que a pena ela fica marcada para a pessoa por um determinado período. Não existe uma pena perpétua no Brasil. A partir do momento que, de tempos em tempos, nós resgatamos a imagem dessas pessoas, qual é o interesse público, né, se a pessoa principalmente já cumpriu a sua pena? Esse é um dos argumentos que é levantado, né, quando se coloca, né, em discussão o direito de esquecimento no Brasil. Pode, tá, não só o jornalismo, mas qualquer meio de comunicação na internet ou fora dela, constantemente resgatar fatos passados com qual justificativa? A liberdade de expressão ela é superior à intimidade de alguém que já cumpriu a sua pena ou que, no caso, né, como a gente estava falando, foi inocentado? Então, esses elementos é que são discutidos nas ações que tramitam hoje no judiciário. Sim. Então, porque tanto a intimidade, a privacidade é um valor constitucionalmente garantido. E a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa também. Então, não posso dizer que um é superior ao outro. Mas, no caso em concreto, o judiciário tem que fazer essa análise e nós não temos ainda, né, uma decisão terminativa que diga exatamente, né, quando se aplica, de que maneira. Isso ainda está em apreciação no STF, né, num caso paradigmático, que foi o que nós comentamos aqui, da ida curi, e então nós poderemos, no futuro, né, termos bases mais sólidas para definirmos, né, qual a nossa posição aqui do nosso ordenamento jurídico nesse tipo de situação. É que são muitos elementos em questão, né? Não é uma coisa simples, Exato. né? São muitas questões para serem analisadas para se decidir. O direito ao esquecimento ele surgiu para ex-condenados que, após um determinado período, desejavam que os seus antecedentes criminais não fossem mais expostos, né? Exato. Por se sentir prejudicados até para procurar um emprego futuramente, porque poderiam ter sua vida pesquisada ali antes de arrumar um emprego. Então, ela não serve só para o campo penal. Ela serve também para outras pessoas que tiveram fatos em das suas vidas que não desejam mais que sejam lembrados, né? Como o caso da Xuxa, a apresentadora Xuxa, que fez um filme e que em certo momento ela desejava que não fosse mais exibido esse filme, ela entrou com um pedido de direito de esquecimento. E também a Ana Paula Arósio, ex-atriz, que pediu esse direito também para que não fosse mais noticiada fatos sobre a sua carreira de atriz, né? Então os veículos de comunicação não poderiam mais veicular nada sobre a carreira dela. Rafael, eu tenho mais uma pergunta para ti. Há um limite assim de tempo após o fato ter ocorrido, principalmente em casos criminais, para a pessoa solicitar esse direito? Há um entendimento, né, de que após 5 anos da condenação, a pessoa não teria mais, não haveria mais essa possibilidade de externar, tá, essa informação de que ela foi condenada por um crime, tá? Mas isso é um entendimento com relação, né, aos antecedentes, aquela informação de que teve algum processo, mas isso não está atrelado, tá, a esse conceito do que pode ser esquecido ou não. Isso é um argumento que tem sendo utilizado principalmente para quem foi condenado a algum crime. Como eu disse, isso não está definido, tá, não está em definitivo associado de que não há possibilidade de se resgatar, porque sempre também tem que se ponderar o interesse, né, daquela informação, né? Então, não é algo em que eu possa afirmar, né, de que sempre essa informação vai ser excluída passado 5 anos da condenação, mas é um argumento que normalmente as pessoas utilizam, fazendo, né, essa associação de que após o trânsito em julgado da condenação, né, eu não presto mais informações, né, sobre o passado daquela pessoa, então por que voltar a tornar pública essa informação? Por outro lado, também tem pessoas que sustentam, não, de que essa informação, sendo de interesse público, deveria continuar circulando, porque, sei lá, num exemplo, né, que já encontrei por aí, de que se a pessoa foi condenada por pedofilia, condenada, né, por alguma prática, né, contra a criança, e aí depois ela vem a
trabalhar num ambiente que também envolve, né, presença, né, de crianças. Há pessoas que entendem que esse tipo, né, de recondução no mercado de trabalho poderia ensejar um risco e que os novos empregadores teriam direito a saber. Tá? Mas, por outro lado, a gente também tem regras no ordenamento jurídico brasileiro, né, que prevêem a reabilitação da pessoa depois que cumpriu sua pena. Então, eternamente, né, julgar essa pessoa e condená-la a não poder, né, voltar a exercer uma atividade profissional pode ser tão pernicioso quanto a exclusão desse conteúdo. Então, permitir o acesso ou não é sempre algo bem complexo e o que é difícil aqui é a gente apresentar uma fórmula de exatamente como proceder sempre. Que eu acho que é isso que o nosso telespectador fica pensando. Bom, né, como resolver isso? E não é algo simples, porque há variações de um caso para o outro. Então, tem elementos que realmente, em alguns momentos, o interesse coletivo ele prepondera. E aí, então, nós temos aqui também, né, que sopesar esses interesses. Mas, juridicamente, a nossa Constituição coloca em pé da igualdade tanto o interesse individual, privacidade, intimidade, quanto o da informação, né, o direito, né, a levar ao público. E enquanto isso não estiver sedimentado nos nossos tribunais superiores, a gente sempre vai ter essa possibilidade de discussão judicial. É que daí, agora, tu falando, me ocorreu uma outra coisa, né? Quando tu falas, assim, que a possibilidade de reabilitação das pessoas, né? Mas aí entramos num outro conceito que é, será, né? Porque, por exemplo, será que por exemplo, o goleiro Bruno, né? Que pelo que se sabe, ele foi condenado, né? Por ter mandado esquartejar a Elisa Samúdio, né? Quer dizer, isso é uma coisa que eu acho que não dá para prescrever no tempo, no sentido das pessoas saberem o que aconteceu com ele mesmo, ele já tendo sido solto, né? Não sei se ele está solto agora, né? Ele teve solto, depois ele foi preso de novo, enfim, não sei como é que está a situação. Não tenho certeza de como é que está a situação. Mas enfim, ele tinha até conseguido emprego, depois por mau comportamento parece que ele voltou. Mas, por exemplo, outro caso também da Suzane que matou os pais. Esses são casos que eu acho bem complicado esse direito ao esquecimento. É justamente isso que o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, ele fala, que ressalva-se o direito ao esquecimento, fatos históricos e fatos que ainda interessam por público, né? Então, como, por exemplo, a ditadura militar, independente do tempo que passou, ainda é um fato que que é de interesse público. É que a ditadura militar, mais ainda, porque a ditadura militar foi uma coisa cometida por muitas pessoas e que o Brasil, infelizmente, não aprende com a sua história, né? Porque assim como na Alemanha nazista, depois que tudo passou, se aprendeu com a sua história, se fizeram museus, se fizeram lugares para se refletir sobre isso, no Brasil não se reflete sobre isso. E aí está a importância do jornalismo de, por exemplo, não se deixar esquecer a ditadura, né? De não se aceitar essa denominação de revolução, como se fosse alguma coisa para salvar o país, porque é alguma coisa comprovadamente que matou muitas pessoas, que cometeu muita violência. Então, é mais um exemplo, né, que certas coisas não podem ser esquecidas. Exato. Então, doutor Rafael, casos como esse, então, eles têm que entrar o interesse público, né, em primeiro lugar, antes de dar um direito ao esquecimento. Casos como esse que ainda tem interesse público. É que nesse caso, desculpa, eu acho que tem interesse público e interesse do público, né? Exato. Eu acho que nesse caso são os dois, né? Interesse público e interesse do público. Atualmente, o direito ao esquecimento criou algumas obrigações para os veículos de comunicação. Porém, numa estatística de março de 2019, apresenta mecanismos online que o Google, 97% do Google, o Google está em 97% dessa pesquisa. Afrânio Afonso Ferreira Neto, um dos maiores especialistas em direito
de Imprensa no Brasil e advogado de veículos de televisão revela que o direito de esquecimento é composto por 7/8 de Google e 1/8 de veículos de comunicação. Então, quer dizer que ainda o Google é a maior parte onde está tendo as pesquisas. Então, o Google é onde o público pesquisa mais sobre os fatos que passaram, né? É onde as pessoas chegam até as informações. E aí é né? interessante, porque essa expressão direito ao esquecimento, ela é muito controversa. Ela não é apropriada. Porque quando a gente diz que vai solicitar ao Google a exclusão do conteúdo, nós estamos pedindo a desindexação de uma informação e não necessariamente a exclusão daquela informação. Aliás, grande parte, né, dos casos que são relatados e que são identificados nos tribunais como sendo direito ao esquecimento, na verdade, são direito à desindexação, ou seja, que o Google não aponte para onde está aquele documento. Então, o documento continua existindo, mas o pedido é para que na busca, né, no Google, não seja reportado aquele local. Então, essa impropriedade, essa terminologia é interessante porque não se está ocultando a informação, não está se pedindo a retirada da informação no seu local de publicação inicial. Só está se dificultando ou impedindo o acesso àquela, né, o resultado que o mecanismo, né, mais comum é o Google dá como resultado. E mesmo, né, esse pedido de desindexação, ele não tem sido concedido em todos os casos. Existem muitos casos em que a informação é considerada, né, justamente de interesse público, ou já está tão pulverizada em que seria praticamente impossível excluir de todos os lugares onde aquela informação está. Que esse é o grande risco da internet. Porque na internet, uma informação disponibilizada intencionalmente, ou por descuido, né, ou verídica ou não, ela é muito difícil de ser excluída. E por isso que cada vez mais nós vamos ter situações levadas ao judiciário para desindexar ou retirar essa informação, até mesmo de informações falsas, que isso é um outro fenômeno da nossa vida em sociedade, que é de atribuir falsamente, né, a prática, né, de algum ato ou, né, criar toda uma inverdade por trás de alguém. E aí, então, independente, né, do pedido, né, de condenação, né, por retirada desse conteúdo, por dano moral, a gente tem, né, todo um cenário de maior complexidade, porque até então a gente estava falando, né, quando a gente cita alguns casos, de algo que aconteceu. E agora nós também teremos, né, provocações para retirada de conteúdo de algo que não aconteceu. Mas, como fica? Se eu peço para o Google desindexar, eu também posso desindexar a informação que veio na sequência trazendo a verdade. Então imagina, tá? Eu sou acusado de ter cometido algum ato, peço a exclusão desse conteúdo ou peço a desindexação. Mas se posteriormente, né, eu obtive, né, um espaço para, né, fazer uma retratação, mostrar qual a verdade que estava por trás daquela acusação. Se eu simplesmente continuo, né, com esse pedido de desindexar, as pessoas talvez não tenham nem acesso à minha resposta. Só que, claro, é a mesma lógica, né, do direito de resposta, que no jornalismo isso tem, né, como um preceito básico. Se a professora publica, né, uma notícia num jornal e me ofende e eu obtenho o direito de resposta, será que o direito de resposta ele vai ter alcançado a mesma quantidade de pessoas que leram a notícia inicial? E não tem o mesmo impacto. Não tem o mesmo impacto. Então, essa é uma outra questão que torna ainda mais complexo esse assunto que nós estamos tratando. Sim. O advogado de diversos veículos de comunicação e especialista em liberdade de expressão, Alexandre Fidalgo, comenta: aplicar o direito de esquecimento à imprensa é uma censura. Professora Glaíse, o direito de esquecimento fere a liberdade da imprensa? Olha, eu volto a dizer o que eu falei no começo, depende de cada caso, né? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que existir, sim, a liberdade da expressão, né? Ela tem que ser defendida acima de tudo, porque realmente há um risco dessa discussão, dessa questão do direito ao esquecimento, acabar virando uma certa censura, né? E não há uma resposta para isso, né?
Como o professor colocava antes, que existem países que estão de acordo com toda uma liberdade, outros que não. O Brasil ainda está engatinhando nesse sentido, nós estamos aprendendo e vendo qual é o melhor caminho a seguir. Né? Quando a gente fala em direito ao esquecimento, parece que é um problema só nosso, e na verdade não. E é curioso a gente contextualizar o direito ao esquecimento em outros países. Então, né, quando a gente pega, né, o direito norte-americano, para eles, né, o valor principal é o da liberdade de expressão, então não há essa previsão, né, direito ao esquecimento. Mas na União Europeia, por outro lado, há esse reconhecimento, há essa previsão. Falta no Brasil definir qual modelo que vai utilizar, porque hoje, né, como eu já havia mencionado, nós temos 3 possibilidades. É a possibilidade de reconhecer a liberdade de expressão como um direito primordial, o direito ao esquecimento como uma possibilidade em algumas situações, ou fazermos uma ponderação de acordo com os casos que estão sendo julgados. Mas essa posição, né, para o direito brasileiro, ela vai se dar, né, e é o que se espera, com o julgamento que está no STF, né, desse caso daí da Cury, que vai ter repercussão geral a outros casos que não envolvam, né, somente direito ao esquecimento na internet, mas a partir, né, de reportagens e produções, né, da mídia tradicional. Né? Então, o que se espera é que tenhamos uma diretriz mais clara, né, para ser seguido em outros casos, que certamente continuarão acontecendo. Né? Nós temos um aumento muito expressivo, né, do volume de informações que são publicadas a cada dia. E é curioso, né, porque o jornalismo, há um tempo atrás, a gente sempre dizia, né, que o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Com a internet, isso a gente tem assim, ó, uma possibilidade de resgatar a todo instante fatos. A gente pode, né, buscar informações para o bem e para o mal. Então, há uma duração temporal muito maior do que é publicado, tanto pelo jornalismo, né, como uma empresa que produz aquilo ali como um produto, como também, né, pelo cidadão que publica em suas redes sociais, em blogs, em outros mecanismos, que também pode ser objeto, né, desse pedido, né, de esquecimento ou desindexação. Então, quanto mais volume, né, de pessoas publicando, maior pode ser o risco também de que se questione a pertinência daquela informação, a veracidade. Então, os nossos tribunais têm realmente uma perspectiva, né, de cada vez mais se envolverem até nós conseguirmos estabelecer uma diretriz mais clara e que o que eu digo, né, com essa diretriz é de que com esse julgamento do STF nós saberemos, né, como lidar com os casos daqui para frente, se são cabíveis, né, de retirada de conteúdo, de que forma, né, não se retira, mas se indeniza. Então, todos esses questionamentos que vêm à tona provavelmente serão esclarecidos, né, com esse julgamento desse recurso extraordinário. Sim. O programa BID Check fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, da professora Glaise e do Rafael Santos Oliveira, professor mestrado. O programa fica por aqui e até o próximo.